bom dia! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leandro e hoje vamos dar início à série Você Não Está Tão Longe Assim. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sonhou ou desejou algo, uma coisa que você sempre quis ter? E para alcançar esse seu sonho, você já pensou, isso está muito longe de mim? Acho que jamais vou conseguir. Eu quero muito isso, mas para mim será impossível. Se alguém já teve esse tipo de pensamento, compartilha aqui no chat com a gente. Olha, essa é uma pergunta que faz parte da nossa vida. Porque podemos sonhar e desejar muitas coisas, não é verdade? Por exemplo, você pode sonhar em ter uma formação, terminar o segundo grau, ou até mesmo sonhar em ter um curso superior. Você pode sonhar em ter uma experiência de pai e mãe. Você pode sonhar em ser um jogador de futebol, de vôlei, um atleta. Você pode sonhar querer morar em outro país. Por que não? Você pode sonhar querer aprender uma nova língua e até sonhar em fazer uma viagem pelo mundo e conhecer os lugares mais lindos. E podemos pensar que alguns dos nossos sonhos são irreais ou que não vamos conseguir. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu achava impossível ter na minha vida, mas que hoje eu tenho. E que isso não estava tão longe de mim. Na verdade, estava muito perto. Eu sempre sonhei em ter uma família. Por mais que eu vivi uma vida louca quando eu era músico na noite, mas lá no fundo do meu coração, eu sempre quis ter uma família. Sabe aquela família de comercial de margarina? Era essa família. E aí um dia eu conheci a Vânia. Ela foi na casa de show que eu tocava e foi amor à primeira vista. Quando eu a vi, eu pensei, nossa, que menina linda. E naquela mesma noite nós começamos a conversar. E nós fomos conversando, fomos nos conhecendo. E quanto mais eu conhecia a história de vida dela, eu ficava mais encantado pela Vânia. Depois nos tornamos amigos. E só depois de uns 4, 5 meses que nós começamos a namorar. Mas o namoro a gente namorava, terminava. Namorava, terminava. Era uma bagunça só. E aí depois de alguns anos, eu consegui largar a vida de músico. E nós dois juntos conhecemos a igreja. Nós dois conhecemos Deus. E nós dois estudamos a Bíblia. Passamos a ter um namoro com os padrões bíblicos. Passamos a ter um namoro que agradava a Deus. Noivamos e agora, no dia 13 de março de 2021, eu e Vânia completamos 10 anos de casados. E tem sido os melhores anos da minha vida. Eu sou muito grata a Deus pela esposa que Ele me deu. Deus me deu a família que tanto sonhava e desejava. E hoje não é apenas só eu e Vânia. Nós temos mais 2 pessoinhas que tem sido uma alegria enorme para nós. Hoje temos o Pietro e a Estela. E eu confesso a vocês que eu busquei essa família em outras mulheres quando eu tocava na noite. Mas a mulher da minha vida sempre esteve ao meu lado, sempre esteve muito perto de mim. E às vezes desejamos e sonhamos com algo e podemos achar que está muito longe, mas não se engane, pode estar muito perto de você. E eu quero convidar você agora para juntos lermos uma história na Bíblia bem parecida com essa história que eu mencionei. Alguém que não estava muito longe do seu objetivo. O detalhe principal é que quem avisou essa pessoa que ela não estava tão longe assim foi simplesmente Jesus. Então, antes de nós lermos a passagem bíblica, eu quero te dar um contexto do que nós vamos ler. O contexto é, Jesus estava pregando para uma multidão. E como sempre, em seus sermões, sempre tinha líderes religiosos presentes. Por quê? Porque eles queriam condenar Jesus à morte. E através dos seus sermões, era uma boa maneira que eles tinham de fazer isso. Por quê? Porque eles sempre distorciam as palavras de Jesus. Então, ele está pregando para uma multidão. E aí, um dos líderes
religiosos, um dos mestres da lei faz uma pergunta para Jesus. E Jesus, através dessa pergunta, ele traz uma reflexão muito profunda no sentido da vida e das prioridades que deveríamos ter na visão de Deus. Vamos ao texto. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Jesus viu que esse professor da lei respondeu sabiamente, que ele tinha pensado bem e que para aquele homem fazia muito sentido as palavras de Jesus. E novamente nós não sabemos o que aconteceu naquele exato momento, mas eu fico imaginando que talvez Jesus chamou aquele homem de canto, tirou do meio da multidão e talvez tenha sussurrado para ele: você não está tão longe do reino de Deus. Significa que o reino de Deus não está tão longe de você. Pelas próximas semanas eu quero te contar uma história verdadeira. Com a série Você não está tão longe assim, como eu falei no início. Essas palavras de Jesus, dita a esse homem, você não está tão longe assim, será o tema da nossa série do mês de abril. Hoje vamos falar que você não está tão longe assim de Deus e do seu reino. Na próxima semana vamos falar sobre o que significa ter fé. E na última semana, vamos falar sobre Jesus e religião. Independente onde você se vê hoje com Deus, perto ou longe, eu nem sei se você acredita em Deus, a verdade é uma só. Você não está tão longe assim de Deus e do seu reino. E é isso que nós vamos estudar agora. A base da nossa série será narrada por Simão Pedro, o apóstolo mais famoso de Jesus. O apóstolo que seguiu Jesus por 3 anos em seu ministério terreno. Mesmo Pedro sofrendo, sendo espancado, ele passou tudo isso por causa da sua fé em Jesus. Pedro viajou contando suas histórias por 30 anos. Sabe, e a razão pela qual ele documentou até as suas maiores falhas é porque a história de Pedro era parte da maior história já contada, a história de Jesus de Nazaré. E quando Pedro documenta a sua história, ele está por volta de 50 anos. Então saiba que Pedro está preso em Roma de Nero. Ele está esperando o julgamento. E as chances de Pedro sair desse julgamento vivo são bem pequenas. Então ele decide contar as suas histórias com Jesus pela última vez. Mas não a um público de muitos, mas apenas para uma pessoa, para o seu companheiro de viagem, João Marcos. Nós o conhecemos como Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. Marcos viajou com Pedro nos últimos 2 anos, pelo menos, e ele ouviu inúmeras vezes as histórias de Pedro. Mas agora eles estão em Roma, e Marcos ouve as histórias de Pedro pela última vez. E essas histórias de Pedro chegam até nós hoje, através do Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. Lembrando que Pedro era um homem sem instrução e sem educação formal. 90% das pessoas que viviam em áreas rurais da época não sabiam ler
nem escrever. É bem possível que ele pudesse ler um pouco, mas é impossível pensar que ele fosse capaz de escrever. Escrever requer prática, leva tempo. E nesse mundo que eles viviam, não havia tempo para praticar. E além disso, utensílios de escrita eram caros. Então, se ele conseguia ler, certamente não sabia escrever. Por isso que Pedro fala das suas histórias e João Marcos escreve. E Marcos sabe que a história de Pedro, que a experiência de Pedro com Jesus, não é simplesmente para aquela geração. É uma história para todas as gerações. Algo muito importante para nós é, ao lermos o Evangelho de Marcos, dos lábios de Pedro, é lermos como uma história contada entre dois amigos. Porque Marcos não estava escrevendo a Bíblia. Marcos estava documentando a experiência e as histórias de Pedro com Jesus. São dois homens sentados em uma cela ou em uma casa conversando. E lembrando que só depois se tornou a Bíblia para nós. Essas são as experiências de alguém no primeiro século que passou 2 anos a 3 com Jesus, andando com ele e tendo a confiança que as suas histórias sairiam de Roma de Nélio e que chegaria às próximas gerações. Mal sabia Pedro que hoje, há mais de 2000 anos, estaremos aqui lendo as suas histórias com Jesus de Nazaré. São as suas experiências que faz Pedro não ter medo de perder a própria vida e ter a confiança de que Deus sempre esteve perto dele. E com certeza vamos aprender que Deus não está tão longe assim de nós. Então, é assim que Pedro começa o seu relato a Marcos. Curiosamente, Pedro começa o seu relato pela conclusão. É como se fosse assim, é como se Pedro estivesse pensando e falando, olha, eu não sei se vamos chegar até o fim, porque eu vou ter um julgamento. Eu não sei quantas vezes nós vamos se encontrar novamente. Então deixa eu já começar e já ir com a conclusão, porque eu não sei se nós vamos terminar essa conversa. E no versículo 1, no capítulo 1 de Marcos, Pedro começa assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pedro começa a sua narrativa já dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Talvez eu e você, os céticos modernos, né, ao lermos esse versículo, já de cara diríamos para Pedro: espere, Pedro, parou. Só para ter certeza, você realmente acredita, Pedro, que seu rabino, que este homem com quem você fez refeições, com quem você passou um tempo, esse homem que você viu em seus piores e melhores dias, você está absolutamente convencido de todos esses anos depois que ele era o Filho de Deus, Pedro? Pedro, você está certo sobre quem você acredita, quem este homem é? Se perguntássemos isso a Pedro, Pedro iria sorrir e dizer: você tem certeza? Eu estava lá. Ouça isso, eu vi com os meus próprios olhos. Olha o que Pedro fala na carta dele. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro escreveu mais tarde, ou antes, de relatar para Marcos as suas histórias com Jesus, mas ele fala, lançaram insultos contra ele, e eu estava lá. Se tenho certeza, quando ele sofreu, ele não fez ameaças. Na verdade, eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Eu vi ele se entregando. Se tenho certeza? É claro que eu tenho certeza. Porque, embora eu não tenha entendido na época, com muita tristeza e pensando que eu havia sido enganado, perdendo toda a minha esperança ao ver o Filho de Deus naquela cruz do Calvário, porque ele se entregava, eu estava lá. Eu vi. E em outro ponto da sua carta, Pedro fala: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro.
É Pedro dizendo, por isso que passei 30 anos falando sobre isso. Ele carregou os nossos pecados. Pedro falando, ele carregou os meus pecados. Eu tenho que dizer isso. Houve alguns momentos em que eu estava com Jesus que eu não entendia isso. Eu não sabia o quão pecador eu era. Mas eu vi ele se entregando na cruz do Calvário em meu lugar. Eu estava lá quando Jesus se entregou. Se eu tenho certeza, é lógico que eu tenho certeza. Essa seria a resposta de Pedro a nós. Sabe, Jesus não só carregou os pecados de Pedro naquela cruz, mas os nossos também, e de toda a humanidade. Uma pergunta para nós, mas será que esse é o ponto específico da mensagem de Jesus? Carregar a cruz em nosso lugar é a grande ideia do cristianismo? Se alguém perguntasse para você qual é a grande ideia do cristianismo e do evangelho, o que você diria? Talvez você diria o que muitos de nós diríamos. Bem, a grande ideia do cristianismo é que Jesus morreu pelos meus pecados, e se eu colocar minha fé nele, eu vou para o céu quando eu morrer. E enquanto isso, eu deveria ser um bom menino, ser um bom estudante, ser um bom marido, ser um bom pai, ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa funcionária. Então, se eu colocar a minha fé em Jesus, irei para o céu. Então eu só preciso me comportar. Nossa, e pensando e olhando para a história de Pedro, se eu perguntasse isso para Pedro, sabe o que Pedro falaria? Acho que primeiro Pedro iria olhar para mim com um olhar de louco. Não porque isso não é verdade, mas porque esse não é o ponto principal sobre a vinda de Jesus ao mundo. A grande ideia do cristianismo é pessoal? É uma relação do Criador com a criatura. Tem um componente eterno? Sim, tem, porque nós sonhamos em passar a eternidade com Deus. Mas o ponto principal do cristianismo é que Deus não está mais distante de nenhum de nós. Ele está muito perto. O cristianismo é a maior expressão de amor de Deus por nós. Ele nos ama e quer que eu e você esteja perto dele. Você pode viver todos os dias da sua vida com essa garantia que Deus está perto de você. E Pedro segue contando as suas histórias com Jesus, me acompanhe. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Pedro nos diz que Jesus proclamava as boas novas. E novamente aqui eu quero te fazer uma pergunta, porque isso pode nos deixar um pouco confuso. Quais são as boas novas de Deus? O que você diria para alguém que te perguntasse, quais são as boas novas de Deus? Todos nós talvez diríamos a mesma resposta. A boa notícia de Deus é que Jesus veio para essa terra, morreu pelos meus pecados, e se eu colocar minha fé nele, quando eu morrer, eu vou para o céu. Pedro nos diz que essa não era a mensagem de Jesus, porque isso ainda não tinha acontecido. A morte e a ressurreição de Jesus simplesmente pontuou o que Jesus ensinou em todo o seu ministério terreno. Sabe o que significa, sabe o que é as boas novas de Deus? Era impactar a maneira como vivemos nossas vidas no planeta Terra. Sabe por quê? Porque Deus estava perto. Então, aqui está a mensagem que Pedro ouviu de Jesus pregar por várias vezes. Aqui está o que Jesus disse em todos os lugares que ele foi. Aqui está a mensagem que Jesus ensinou. E nós vamos estudar agora, e Pedro agora nos fala as palavras ditas por Jesus. O tempo é chegado, dizia ele. Jesus disse, ou seja, o mundo estava esperando por isso, pela vinda do Filho de Deus. Tudo
em todas as religiões pagãs, religião judaica realmente apontava para esse grande momento. Tudo antes desse momento era preparação, era uma dica, tudo antes era um prenúncio, mas agora havia chegado o tempo. Essas eram as palavras de Jesus. É algo para agora, já, não percam tempo, porque o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou perto das pessoas. A realeza de Deus, o seu governo, o seu direito de governar havia chegado. O reino está próximo, porque o rei está na cidade. E onde quer que o rei vá, o reino vai com ele. Sabe, Pedro nos diz que Jesus era um tipo diferente de rei, introduzindo um tipo diferente de reino. Um reino que é agora, o tempo é chegado, e não no futuro. Esse reino era um reino que amar a Deus e amar o próximo era a prioridade final. Quando olhamos para essas palavras de Jesus, percebemos que era uma mensagem inovadora para a época. E pode ser para nós também hoje. Amar e priorizar Deus, as coisas de Deus, priorizar o que agrada a Deus, seguir as direções de Deus, pode ser algo muito novo para você, para mim. Amar o próximo, talvez o seu próximo seja a pessoa que você menos gosta, ou que você nem conhece, ou pode ser a pessoa mais próxima de você. Que coisa diferente! Pedro está nos comunicando que o reino de Deus é diferente mesmo. E tudo em Jesus é diferente. O Rei Jesus traz duas ótimas notícias na sua mensagem. O tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. E Pedro segue. Arrependam-se. Pedro nos diz que Jesus repetia isso o tempo todo nas multidões. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e creiam nas boas novas. Agora, quando vemos a palavra arrependimento, já imaginamos, ou podemos imaginar, lógico, uma pessoa falando para você parar de fazer coisas que você está fazendo, mas de uma forma brava e te chamando atenção. Ou podemos pensar, arrependam-se. E se afasta do pecado, né, de uma forma muito nervosa. Olha, pode até fazer sentido em alguns momentos, mas nesse ponto de Jesus, não era o ponto principal da mensagem de Jesus. Essa foi a mensagem do profeta João, lembram? Quando João falava, olha, prepare-se porque está vindo algo incrível. João estava preparando o caminho para Jesus. Mas voltando aqui para o texto, quando Jesus disse, arrependam-se, ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero você. Eu quero você para mudar a sua maneira de pensar. Eu quero que você mude a sua visão de mundo, de vida, de sonhos, de prioridades. Eu quero que você vire em uma direção diferente do que você está vivendo. Arrependam-se. Eu quero que você se volte na direção de um novo reino. Um novo tipo de reino que está se estabelecendo no planeta Terra. Arrependam-se. Porque você foi convidado a participar dele. E até que você mude de ideia, e até que você mude a sua visão, e até você abraçar isso, algo vai faltar em sua vida. Arrependam-se. Pedro, ao narrar essas palavras de Jesus a Marcos, estava tentando deixar claro para aquela geração e para nós hoje. Seria um apelo do apóstolo Pedro para nós. Sabe qual seria esse apelo? Abrace essa forma radical de ver o mundo e suas prioridades. Abrace essa maneira radical de se ver, de se enxergar e de ver realmente quem você é. Abrace essa forma radical de compreender e experimentar a presença de Deus,
porque o reino de Deus está próximo e você não está longe dele. Isso é arrependimento. E Pedro segue. E creiam nas boas novas. Então, ele usa essa palavra grega interessante, ele diz, creiam. Eu quero que você acredite nas minhas palavras. É como se Jesus estivesse dizendo assim, se você acreditar nas boas novas, se você acreditar nas minhas palavras, você passará a ser meu. E aqui Pedro, se Pedro estivesse aqui vivo, se Pedro estivesse passando essa mensagem para nós, ele nos daria um conselho. Sabe qual seria o conselho de Pedro para cada um de nós aqui? Olha, não só eu quero que você acredite que o tempo é chegado, que o reino está muito perto de você, que o Filho de Deus veio a este mundo, mas eu quero que você se entregue a Ele e com Ele. Esse seria o conselho do apóstolo Pedro para nós. Se entrega 100% a esse reino, se submete à nova visão do mundo e às novas regras deste novo reino, liderado por um novo rei, Jesus Cristo. Essa mudança de direção e a confiança envolvida era o foco de todo o relato de Pedro sobre seu tempo com Jesus. Vamos continuar a nossa leitura e agora vamos ver na vida de Pedro como que tudo isso começou. Andando à beira-mar, na Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. O texto aqui nos fala, Pedro nos relata que Jesus estava caminhando ao lado do mar da Galileia. E nesse passeio de Jesus, ele viu Simão Pedro, e viu seu irmão André lançando as redes no lago. E Pedro também nos diz que simplesmente Jesus caminha até eles e pede para eles seguirem. E eles deixam tudo, eles passam a seguir Jesus. O texto também nos diz que Jesus, junto com seus mais novos discípulos, eles foram mais adiante e encontraram Tiago e João. E Jesus chamou também, eles deixaram suas redes, o seu pai, os seus empregados e passaram a seguir Jesus. Quando eu leio esses versículos, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas parece algo tão simples para esses homens, na verdade. Parece algo tão natural para eles, né? Encontraram Jesus, receberam um convite e simplesmente largaram tudo e foram seguir Jesus. Isso pode nos confrontar muito, porque podemos ter coisas bem menores para deixar, que aos nossos olhos podem ser coisas até menores, até menos importantes, né, do que eles largaram. E às vezes nós não conseguimos largar para seguir Jesus ou para fazer parte desse reino. Nós não deixamos para trás e não abraçamos esse reino que é tão maravilhoso. Sabe o que eu penso, o que eu acredito e o que a Bíblia nos mostra? É que o que nos atrapalha muitas das vezes é o nosso medo. É a desconfiança de será que vai dar certo? Será que vai? Será que não? Sabe, e com Jesus na frente não tem como dar errado. Lembrando que o chamado para o reino é para nos dar a visão de um novo mundo, de quem somos, nossos sonhos, uma nova direção, e vemos esses homens dispostos a viver sem medo e sem desconfiança um reino que foi proposto a eles. E eles foram e viveram algo novo com Deus. Pedro continua. Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Eles foram para Cafarnaum e quando o sábado chegou, Jesus entrou na sinagoga e eles estavam com Jesus. Esses homens eram judeus. O que eles mais fizeram, acredito eu, depois da pesca, foi estar em uma sinagoga. Eles sabiam exatamente o protocolo da sinagoga. E eles aparecem com um novo rabino, Jesus de Nazaré. E alguém lá na sinagoga pergunta a Jesus se ele gostaria de falar alguma coisa.
Ele e o novo rabino da cidade. E aqui que Pedro relata algo maravilhoso para nós. Pedro fala que foi inacreditável, que foi maravilhoso. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Pedro narrando, não era apenas inacreditável para mim. Isso aconteceu. As palavras de Pedro, Marcos, escreva isso. As pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. Talvez Pedro falando para Marcos, olha, a minha vida toda foi lendo a Torá, eu já conhecia a Torá. Nós estivemos várias vezes nessa sinagoga. Decoramos versículos, enfim. Mas quando Jesus se levantou para ensinar, era como estivéssemos ouvindo pela primeira vez. Porque ele ensinou não como eles, os mestres da lei, mas como quem tinha autoridade. Não como os professores da lei. E foi tão extraordinário, Marcos. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Todos na região da Galileia ouviram falar do novo rabino Jesus de Nazaré. E foi assim que começou. Agora, saindo um pouco aqui da história de Pedro, eu queria chamar nós para uma reflexão agora. Eu não sei que tipo de lar religioso ou em que tipo de religião você foi criado, se você obteve isso ou não, não sei. Obviamente que também não sei qual foi a versão do cristianismo que você foi criado. Como nós sabemos, existem hoje várias versões e abordagens ao cristianismo. Algumas abordagens de cristianismo nos dias de hoje é: você se torna um cristão se você frequentar uma igreja semanal. Aí você é cristão. Uma outra abordagem é: dê sua oferta e você será abençoado. Uma outra abordagem é: não vamos falar de pecado. E nem falar do seu pecado, vamos falar de milagres. Milagres é o que interessa. Uma outra abordagem é que somos a igreja do amor. Vamos fazer de tudo para você ficar bem aqui. Né? Então a gente não vai te incomodar. E precisamos compreender que na visão de Pedro, o cristianismo, o evangelho, o reino de Deus é aquele que o tempo é chegado. Quer dizer, é para agora. Jesus está te chamando hoje. Não é para amanhã ou depois. Priorizar as coisas de Deus hoje, porque o tempo é chegado hoje. O cristianismo, o evangelho e o reino de Deus está muito perto de você. Deus já fez tudo por você. Na visão de Pedro, o cristianismo, o evangelho, o reino de Deus nos chama ao arrependimento. Quer dizer, ir por um novo caminho. Temos uma nova direção, seguir a direção de um rei perfeito, Jesus de Nazaré. O cristianismo, o evangelho, o reino de Deus é crer nas boas novas, é se entregar totalmente a essa visão de Jesus. E nós estamos nessa manhã lendo as palavras de um homem chamado Pedro, que passou um tempo com Jesus. E ele passou 30 anos vivendo isso que nós estamos estudando hoje. Pedro gostaria que eu e você soubéssemos que a chegada de Jesus foi uma ótima notícia. Que o ensino do Evangelho é algo extraordinário e maravilhoso. Sabe? E a razão pela qual Pedro diria que são notícias tão boas, é porque Deus se aproximou de nós. Porque seria impossível nós nos aproximarmos de Deus. O que significa é que você nunca está longe de Deus. Que Deus está próximo de você. E Deus está te chamando para hoje, agora. Olha, e quer você reconheça ou não, perceba ou não, sinta ou não,
você não está tão longe assim de Deus e do seu reino. Se você tiver dúvida, é normal. Nós estamos dispostos a te ajudar. Nós não somos Pedro, mas nós podemos compartilhar com você o que temos vivido com Jesus, o que temos vivido no seu reino. Podemos compartilhar com você como foi essa mudança de direção que tivemos, como foi o nosso arrependimento e como tem sido até hoje. As dúvidas fazem parte da vida. O que não podemos fazer é deixá-las de lado e seguir em frente, porque as dúvidas sempre voltam. E as respostas para essas coisas estão na Bíblia. Esse é o convite para você. Vamos estudar juntos as histórias de Jesus. Olhe, deixe seu contato aqui no chat. Entre em contato nas nossas redes sociais. Vamos entrar em contato com você. E será demais anunciar para você esse evangelho que nós temos vivido. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A pergunta para você, a pergunta para mim é: vamos virar nessa direção que Jesus nos chama? Estamos abertos o suficiente para explorar esse reino que é oferecido a nós? Estaremos dispostos a virar nessa direção e se arrepender e acreditar nas boas novas faladas por Jesus? Eu não sei como você está se sentindo hoje, agora, nesse momento que você está ouvindo essa pregação. Talvez você possa estar com medo de alguma coisa, com raiva, com ódio de alguém. Eu nem sei se você acredita em Deus ou em Jesus. Ou se você se sente perto ou longe dele. Ou se você sabe que tem feito coisas que não têm agradado a ele. Eu não sei o que você está passando. Eu só sei de uma coisa. Deus nos ama muito. E nada do que fazemos de bom aos nossos olhos ou de ruim pode diminuir o amor dele por nós. E esse amor é revelado por meio de Jesus Cristo e é revelado através das boas novas. Pense nessas coisas. Você não está tão longe assim. Essa é a mensagem de hoje e eu convido você a uma oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça com nossas vidas. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus a esse mundo como uma ótima notícia, e realmente Jesus é uma extraordinária notícia. Obrigado porque Ele tem mudado nossas vidas, mudado a nossa forma de ver o mundo, a forma de fazer realmente nos ver e realmente temos a noção de quem somos realmente, e isso é maravilhoso, e ver através de Jesus o quanto que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem, que possa animar os nossos corações, que possamos ter uma ótima semana, que nós possamos não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, Senhor. O tempo é chegar agora, o tempo é para hoje, Senhor. Então, nos dê forças espirituais para poder buscar o Senhor, para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que só possa realmente dar forças a eles a poder realmente buscar, entender realmente o plano do Senhor, entender principalmente o amor do Senhor por todos nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu oro muito grato. Amém. Amém? E na semana que vem vamos continuar aprendendo através das histórias de Pedro com Jesus e vamos falar sobre o que significa ter fé. Uma ótima semana a todos, um abraço, tchau, tchau.